Olá, segundo ano, como vocês estão? Estamos aqui de volta, né, para darmos continuidade à nossa história do Brasil, tá certo? O Brasil colonial, onde nós vamos adentrar, conhecer os invasores, também as principais características desse Brasil colonial. E quais foram as principais invasões, né? Porque nós sabemos que não tiveram aqui apenas portugueses, tá certo? Nós tivemos holandeses, franceses, espanhóis, e nós precisamos conhecer esse capítulo da nossa história que é muito importante, tá bom? Então nós vamos dar continuidade ao nosso período da colonização portuguesa aqui no Brasil e vamos conhecer as principais características, tá certo? Nós já sabemos, já estudamos um pouquinho da economia açucareira, sabemos que ela vai se desenvolver muito fortemente no litoral nordestino, em especial, e no sudeste, tá certo? Portugal, ela não é pioneira nesse cultivo do açúcar aqui no Brasil, porque ela já tinha experiência desse cultivo e vai trazer para cá, tá certo? Ela já tinha experiência lá nas Ilhas Atlânticas e ela vai ter essa certa experiência, né? E vai cultivar aqui. Só que ela não vai conseguir fazer essa produção sozinha. Ela precisa dessa parceria muito importante com os holandeses. Os holandeses que vão financiar, né, que vão ficar responsáveis por fazer toda a comercialização, refinamento, né, do açúcar aí para a Europa, que era assim um produto muito valioso, muito lucrativo, né? E também lembrar do nosso sistema econômico, qual era o modo de produção, o que marcava essa economia açucareira. Nós temos que lembrar que era o sistema plantation. Lembra que eu já falei que é basicamente o mel, né? A monocultura vai ter a produção em larga escala de um único produto, vai usar o latifúndio, que é essa grande extensão de terra, vai usar a mão de obra escrava e vai atender um mercado externo. É para exportar, não é para o consumo interno, tá certo? E vai ser extremamente lucrativo para a coroa portuguesa e principalmente com o uso da mão de obra escrava. E também nós temos que lembrar a estrutura dessa economia açucareira, que era que existia, por exemplo, aí na fazenda dos grandes senhores, dos grandes proprietários de terra, né? Tinha a lavoura, tinha o engenho, a casa grande, a senzala, a igreja, que tudo isso fazia parte da grande fazenda, né, açucareira. E lembrando, tem que lembrar, gente, que a sociedade ela é rural, ela é aristocrática, né? Existe essa aristocracia detentora desse poder, tá certo? É extremamente patriarcal e não tem mobilidade social, tá certo? É realmente hierarquizada, estamental. É muito difícil você conseguir sair ali da condição de miserável para ter uma ascensão social, para subir aí, né, na sociedade. E era escravista, você não pode esquecer disso, tá bom? E saber também que esse açúcar ele vai sofrer uma crise, né, um golpe muito grande, nada é para sempre, e o ciclo do ouro ele vai ter seu fim, principalmente a partir da expulsão dos holandeses, que vai cultivar esse açúcar e comercializar e produzir, refinar, que ele já tinha toda essa técnica, né? Para a Europa, lá nas Antilhas, ele vai fazer isso e vai ser um grande concorrente do Brasil, tá certo? Gerando essa crise econômica, tá certo? Gente, lembrando que não era só o açúcar, né? O açúcar, ele era o produto
principal, mas nós tínhamos também outros produtos, tá certo? Auxiliares, que nós podemos chamar assim, como a lavoura de subsistência. O que é isso? É o cultivo, né, de outros produtos para o consumo interno, já que o açúcar era para exportar, né, a gente tinha que produzir algo para comercializar e consumir aqui dentro. E aí nós vamos ter nessa lavoura, nessa nova atividade, que não era a principal, estava longe de ser, era só um auxiliar, era secundária, nós temos as pequenas e médias propriedades. Aí nesse tipo de lavoura nós vamos ter a mão de obra livre, vamos ter, claro, uma baixa produtividade, né? Porque não era necessário produzir tanto, uma vez que não vai ser exportado, vai ser apenas importado, ou vai ser apenas consumido internamente, perdão. E lembrar que quais são esses produtos, né? A mandioca, o milho, o feijão, a batata, o inhame, né? A macaxeira. E basicamente eram esses os produtos cultivados na lavoura de subsistência, tá certo? E nós temos também, como atividades auxiliares, a pecuária. A pecuária ela foi muito importante nesse período, tá certo? Não só do ciclo do ouro, nós vamos já ver também no ciclo do açúcar, mas também no ciclo do ouro, que nós vamos já ver, tá certo? E aí a pecuária vai ter os bovinos, equinos, o desenvolvimento, né? A criação, a produção e tudo mais, caprinos, suínos, tá certo? Tinha como função alimentar, tanto que vai vir aí a charque, né? As charqueadas, que é aquela carne de sol. Tem o couro, que também você vai usar, vai comercializar. Tem a tração nos engenhos, que era usado o animal, né, para moer. Tinha o transporte, que era muito usado, tá certo? As mulas e tudo mais. Se desenvolveu fortemente essa pecuária no sul de Minas Gerais e no sertão do Nordeste do Rio Grande do Sul, tá certo? E foi uma forma de interiorizar a colonização, porque antes, né, era só ali no litoral nordestino, e com a pecuária vai ser possível adentrar aí o interior do território brasileiro, tá certo? Aqui nós temos um exemplo, ó, mostrando aí a expansão da pecuária e essa interiorização. Essas manchas aí laranjas, né, mostram a colonização aí entrando Brasil, né, adentro, tá certo? Antes era só no litoral. Olha como foi importante, né, a expansão da pecuária, principalmente aí até o século XVIII. E nós temos também como atividades auxiliares importantes que nós precisamos lembrar as famosas drogas do sertão, tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar sobre elas, né? Que muitos nem sabem. Quando falam em drogas, pensa que é algo pejorativo, né? E nada mais são do que os produtos extraídos da região amazônica, tá certo? Que tinha inicialmente finalidades medicinais e culinárias e que passa a ser como que especiarias, né, valiosas, inclusive, tá certo, que os portugueses vão utilizar, tá certo? Então é basicamente esses produtos que são extraídos lá da Amazônia. E aí a gente vai ver um exemplo, ó, o cacau, o gengibre, a baunilha, guaraná, urucum, castanha do Pará e tudo mais. E a coroa portuguesa vai explorar, vai querer esses produtos porque vai substituir as especiarias lá das Índias no mercado europeu, né? Porque antes só eles eram detentores desses produtos, dessas especiarias para comercializar com a Europa. No entanto, eles não são únicos no mundo, os portugueses, né? Eles vão ter concorrentes. Então, vai lá para o Oriente também a França, a Inglaterra, e vai também disputar esse comércio de especiarias, tá certo? Então eles vão usar esses produtos aqui encontrados para comercializar também, tá certo? E vai usar muito fortemente os jesuítas, as companhias de Jesus, que nós já falamos, tá certo? Que inicialmente eles vão escravizar, vão usar a mão de obra indígena, e eles vão ter esse apoio ideológico da igreja, né, para justificar as suas ações. Lembrando que a igreja está sempre de mãos dadas aí com o Estado, com a coroa, né, e tudo.
e vai ser uma forma de interiorizar a ocupação aí na região norte, né, região amazônica, região norte, tá certo? Aí a importância das drogas do sertão, né, por trazer essa interiorização, essa colonização lá para o norte. Enquanto no litoral do Nordeste está lá a cana-de-açúcar, lá no norte nós vamos ter também a exploração, né, a comercialização das drogas do sertão, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos explicar, né, depois de todas essas características, a União Ibérica, tá certo? O que foi essa União Ibérica, essa união das coroas e as invasões holandesas, invasões francesas, tá certo? Um forte abraço, bons estudos e fiquem com Deus.